que o Senhor me incomodou para trazer. E na verdade, nós estávamos desde ontem preparando essa palavra. E quando Deus falou comigo para preparar essa palavra, eu comecei a orar, comecei a falar com ele. E ele começou a dar algumas direções interessantes. E eu poderia muito bem hoje, no último culto desse ano, né? Na última pregação desse ano, nós poderíamos estar trazendo uma palavra que ia fazer a igreja voar. Amém? Nós poderíamos muito bem estar trazendo uma palavra onde a igreja ia entrar no manto. Não é verdade, pastor? Onde ia ser uma palavra de conforto, uma palavra de avivamento. Glória a Deus. Na verdade, uma palavra de fazer você lembrar que vai ser próspero agora no próximo ano. E que Deus vai te abençoar de uma forma tremenda no próximo ano. Aleluia. E eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas, desde ontem que o Senhor me incomoda para trazer uma palavra reflexiva para você. Amém. Então, nós precisamos aprender algumas coisas interessantes. Deus, Ele fala conosco da forma que Ele quer. E Deus, Ele tem coisas tremendas para falar conosco. E Deus, Ele está querendo nos ensinar, nos capacitar para uma conquista no sobrenatural. Deus, Ele quer preparar você para uma conquista no sobrenatural. Diga aleluia. Aleluia. Então eu sei que às vezes uma palavra que vai trazer uma conquista para a sua vida, ela precisa ser uma palavra reflexiva. Ela precisa ser uma palavra que leve você a pensar, você a raciocinar, que leve você a imaginar como você vai conquistar. Porque quando o Senhor nos promete, nos garante conquistas, não é simplesmente dizer assim, olha, vai cair dos céus. Não é somente algo que vai ser derramado dos céus e você vai ser abençoado. Não é somente dessa forma. Então eu preciso levar você a fazer uma reflexão do ano de 2017. Como a última mensagem, a última palavra desse ano, eu preciso fazer algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como você termina o ano de 2017? Como você está terminando esse ano? E a pergunta que eu quero continuar fazendo é: e como você pretende iniciar o ano de 2018? Você está terminando o ano. Você precisa fazer uma avaliação de como é que você está terminando esse ano. Daqui a algumas horas, nós estaremos começando o próximo ano. A pergunta é: como você vai começar esse próximo ano? Quais foram as conquistas e quais foram as perdas relevantes que vocês tiveram e o que nós tivemos durante esse ano? Quais os planos que foram traçados e quais os planos que foram alcançados por você no ano de 2017? O que você planejou lá no começo do ano? Quando se iniciou, quando você desejou feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo, né? Que esse ano seja de bênção, de paz, de alegria. A gente fala tudo isso, na verdade. Todo ano a gente fala sempre a mesma coisa. Todo ano é sempre a mesma coisa. Que esse ano, você deseja para todo mundo que esse ano seja um ano de bênção, de prosperidade, que seja um ano de saúde, que você conquiste, que você faça isso. E as pessoas dizem a mesma coisa conosco, que a gente seja abençoado, que a gente conquiste, que a gente prospere. E nós tomamos posse da palavra, a gente se alegra e diz, oh glória, amém, aleluia. Mas o que nós precisamos entender é que não é somente palavra lançada ao vento que vai nos fazer prosperar. Não são somente palavras lançadas ao vento que vai nos fazer conquistar ou conseguir alguma coisa. Não, é preciso fazer um planejamento. É preciso projetar algumas coisas. É preciso ter alvos e objetivos concretos para que faça você alcançar as conquistas que você deseja agora para o próximo ano. Porque para esse já está findando. Aquilo que você projetou, aquilo que você imaginou, você conseguiu? Ou será que você começou o ano
sem ter nenhum planejamento? Será que você começou o ano sem ter nenhum alvo? Será que você começou o ano sem ter nenhum objetivo? Vivendo apenas por viver? Esperando que as coisas simplesmente assim aconteçam em sua vida de forma aleatória? Como diz um ditado, né? Um ditado popular, que diz assim, quando alguém te pergunta, como é que você está? E aí, meu irmão, como é que você está? Ah, todo jeito que Deus quer. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Como é que você está, meu irmão? Ah, todo jeito que Deus quer. Aí eu pergunto, você sabe o jeito que Deus quer que você esteja? Porque nós falamos às vezes coisas, a gente nem imagina o que estamos falando. Ô meu amado, como é que você está? Como é que está indo as coisas? Ah, pai, está indo do jeito que Deus quer. Aí você para ver a vida do cidadão, o cara está passando fome, está passando dificuldade, está desempregado. Aí eu pergunto para você, será que Deus quer que você passe fome? Será que Deus quer que você fique desempregado? Será que Deus quer que você esteja com a vida destruída? Eu acredito que não. É interessante perguntar isso. A pessoa passou o ano inteiro estudando. E no final do ano ele está em recuperação. Aí você pergunta, como é que estão as coisas? Ah, está do jeito que Deus quer. A pergunta é, Deus queria que você ficasse em recuperação? Eu acredito que não. Por que será que alguém começa o ano? Vamos falar de escola, mas tem muitas outras coisas. Eu quero só pegar esse exemplo agora de escola. Você está estudando ou na faculdade, ou fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, ou a faculdade, não importa, está fazendo um cursinho. Aí a pergunta é, você começou o ano imaginando que no final do ano você iria passar, sim ou não? Claro, você imaginou que você iria passar. Na sua cabeça, você estava certo de que você iria final o ano sendo aprovado. Ia dar tudo certo para você. A pergunta é, no final do ano, chegou, deu tudo certo? Se não chegou, se deu errado, é porque não houve um planejamento. É porque você não traçou metas e objetivos que você deveria ter traçado para você alcançar o objetivo que você estava pretendendo alcançar. Então, muitas vezes nós estamos reprovados ou de recuperação na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque não planejamos lá no começo do ano. Porque não imaginamos no começo do ano como nós iríamos findar o ano. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Amados, tem pessoas que começou o ano dizendo, eu vou ganhar vidas para Jesus, esse ano vai ser um ano de conquista, que eu vou ganhar não sei quantas vidas para Jesus. Irmãos, o ano está acabando, a pergunta é, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Tem pessoas que disseram que ia ganhar pelo menos 3 pessoas para Jesus, está findando o ano e não ganhou nenhuma. Eu espero que o milagre aconteça daqui a algumas horas, se você ainda conseguir bater o seu recorde. 3 pessoas. Amém, queridos? Amém. Mas isso são perguntas que são lançadas para você agora, para que você comece a avaliar, comece a analisar a sua vida. Eu quero chamar a sua atenção essa noite para uma reflexão do que foi o ano que você passou, né? E de como será o próximo. E como começará daqui para frente, daqui para algumas horas. E eu tenho 2 coisas para te dizer que talvez você não goste. Eu tenho 2 coisas interessantes que Deus colocou no meu coração para lhe dizer essa noite. 2 coisas importantíssimas. Eu tenho 2 notícias para lhe dar. Quantos querem essas notícias? Não, acho que vocês não querem. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu tenho 2 notícias importantes para lhe dar. Quantos querem essa notícia? Amém. Glória a Deus. Agora eu vou lhe dar essa notícia. A primeira notícia que eu tenho para dar para você, se você quiser anotar, anote aí. Não espere que alguém faça por você aquilo que é para você mesmo fazer. É a primeira notícia que eu tenho para lhe dar. Não espere que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Você sabe por que muitas pessoas estão findando o ano e não conquistaram, não conseguiram o que queria? Sabe por quê? Porque ficaram esperando pelos outros aquilo que ela mesma devia fazer. E aí chegou no final do ano e não conseguiu, não conquistou. Porque sempre foi deixando para depois. Foi, como diz um texto, um termo bem interessante. Aleluia. Ficou procrastinando.
E o que é procrastinar? O que é procrastinação? É quando você fica adiando as coisas, você fica deixando lá para frente. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu vou fazer. Ah, hoje não dá não. Ah, amanhã eu faço isso aí. E vem amanhã, e amanhã, e amanhã, e você não faz. E você vai deixando para depois. O ano terminou e você não fez aquilo que você quis. Glória a Deus. Tem pessoas que não tem somente um ano, já tem 2, 3, 4, 5, 10 anos. Dizendo que vai fazer uma coisa que ainda não fez. Está procrastinando, está passando para frente, está deixando para depois. Segunda notícia que eu tenho para lhe dar. Escute bem, isso é muito interessante. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir mais uma vez. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que vem sempre fazendo, você sempre terá o mesmo resultado. Irmãos, isso é muito interessante. Talvez muitas pessoas falam isso de forma aleatória, mas eu quero que você preste atenção, você pare para entender isso. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo, você vai continuar sempre tendo o mesmo resultado. Se você não muda os planos, se você não muda as estratégias, você vai continuar não alcançando aquilo que você precisa alcançar. Nós lançamos no começo deste ano um desafio para que a igreja pudesse ler toda a Bíblia. Quem lembra disso? No começo do ano eu lancei esse desafio. Disse, irmãos, eu quero que você leia a Bíblia todo esse ano. Eu quero que você coloque isso como objetivo na sua vida. Leia a Bíblia todo esse ano. Eu tenho certeza de uma coisa, que nós não conseguimos alcançar nem 10%. Nem 10% das pessoas que disseram, que começaram o ano, dizendo que ia ler toda a Bíblia, terminou o ano lendo toda a Bíblia. Eu tenho certeza disso. Alguns ainda conseguiram avançar, estão na metade. Alguns leram alguns capítulos, alguns versículos, alguns textos, alguns livros, mas não terminaram. Nós temos por obrigação, irmãos, todo crente, isso não é só pastor não, isso é todo crente. Todo crente tem a obrigação de ler toda a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Porque aqui é o manual, é a sua regra de fé e prática. Você vai estar vivendo segundo isso aqui. É a sua carta magna. É o que vai direcionar a tua vida. É o que te vai fazer ser abençoado e prosperar. Então você tem que conhecer. É as estratégias de Deus para você receber as bênçãos dele. A gente vive dizendo que quer as bênçãos do Senhor, mas quando a gente tem a arma na mão para receber as bênçãos, a gente não estuda, a gente não pesquisa, a gente não descobre. Nós temos que mudar essa história. Agora no ano de 2018, mude a estratégia. Não diga que vai ler a Bíblia, leia. Não faça planos que você não pode alcançar. Faça planos que sejam atingíveis. Façam planos que sejam fáceis de você alcançar. Não comece a botar tanta coisa. Diga, eu quero ler pelo menos esse ano agora, 2018, eu tenho que ler pelo menos o Novo Testamento. Coloque pelo menos isso na sua cabeça. Eu vou ler pelo menos o Novo Testamento agora. São 27 livros. Pequenininho, rapidinho você vai ler. Sabe o que vai acontecer? Se você colocar isso em prática, você vai conseguir terminar o Novo Testamento todinho. Sabe o que vai acontecer? Antes de final do ano você termina. E aí você já vai começar a ler o Antigo Testamento. E se você começar a se empolgar, você vai terminar lendo o Novo e o Velho em um ano. Amém, glória a Mas Deus. quando a gente fala assim, eu tenho que ler a Bíblia toda, aí você pega a Bíblia, aí você olha a grossura dela, e diz, rapaz, lê esse negócio todinho aqui, como é que eu vou conseguir? A letra é tão pequena, eu não vou conseguir ler não. Você já se paralisa. O primeiro obstáculo que acontece paralisa você. Então nós precisamos ter uma atitude diferente. Talvez você possa estar se perguntando, né? O que o pastor quer falar hoje com essa palavra? Qual é o objetivo? O que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que é que isso tem a ver com a Bíblia? Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. E nós vamos ler a história interessante de um rei. Um rei que recebeu um desafio. E esse homem colocou em prática esse desafio. E ele se tornou um vencedor durante o seu reinado. 2 Crônicas, capítulo 15. A história dele começa
no 14, no 15 e no 16, nos 3 capítulos. Mas eu só vou ler o 15 para você e vou passar algumas informações. Eu vou tentar ser mais rápido, para a gente não passar muito tempo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acompanhe comigo aqui. Nós vamos ler todo o capítulo 15. Leia comigo. Acompanhe aí. Eu leio e você acompanha aí na sua Bíblia. 2 Crônicas 15 diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixares, vos deixará. Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes e quem o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou também o Judá e o Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Isso foi o que eles ofereceram de oferta para o Senhor. Versículo 12. Entraram em aliança e buscaram ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto ao menor como ao maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também em Maacá, a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Acera uma abominável imagem. Acerá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objeto de utensílio. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém? Amém. Esse texto ele é muito interessante, porque aqui nós encontramos a história do rei Asa, e ele começou a reinar num período muito difícil. Era um período onde tinha muito assalto, é um período onde tinha muitos roubos, era um período onde tinha principalmente muita idolatria. A idolatria era muito grande naquela época. Vocês podem ver aqui que até a própria mãe do rei, ela tinha levantado um altar de adoração para um ídolo, para o ídolo Acerá. Acerá era considerada uma deusa da fertilidade.
era considerada a deusa também da multiplicação, da prosperidade. Então, quando o seu pai morreu, houve então nas mãos daquela mulher o reinado. E nesse período do reinado, ela então vem e levanta um poste ídolo, levanta um altar de adoração para um falso Deus, para um Deus que era de encontro ao Deus de Israel. Mas quando o filho dela assume o reinado, ele decide adorar o Senhor. Ele decide acabar com toda idolatria. Ele decide acabar com todas as coisas diante de uma palavra que chegou para ele. Houve uma palavra de Deus que foi lançada para aquele homem. Surgiu primeiro aqui um profeta. O profeta foi e falou com ele. O profeta vinha do Senhor. E nós precisamos, irmãos, agora no ano de 2018, você precisa aprender a dar ouvido aos profetas do Senhor. Quando aquele homem entendeu o que ele tinha que fazer, ele reinou durante 41 anos. E durante esse reinado, a Bíblia diz que houve paz, houve prosperidade no reinado dele. Sabe por que houve paz? Sabe por que houve prosperidade naquele reinado? Porque ele era um homem servo do Senhor, ele era obediente a Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz do profeta e ele não só ouviu, mas ele colocou em prática. Irmãos, ele poderia muito bem passar o resto do seu reinado sem dar ouvidos ao que o profeta falou. Ele poderia muito bem tomar outras atitudes ou não tomar atitude nenhuma, deixar a coisa como estava, sem mudança nenhuma. Ele poderia muito bem fazer como a sua própria mãe fez, adorando outros deuses, mas ele decidiu se voltar para Deus. Houve uma palavra e houve uma atitude. Eu tenho certeza que haverão muitas palavras para você agora no final do ano e no começo desse ano que vai iniciar daqui a pouquinho. Eu sei que você vai ouvir muita palavra de bênção, muita palavra de prosperidade, e eu quero que você também poste essa palavra. Mas essas palavras que você receber, não coloque ela no bolso, não esqueça, não procrastine, não coloque ela em prática. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, comece a dar ouvidos ao que o Senhor está falando e comece a agir para que Deus também esteja agindo diante de você. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar sobre algumas atitudes que fizeram de Asa um rei de sucesso em toda a sua trajetória. E eu quero que hoje você se coloque como se fosse o rei Asa. E assim como Asa foi muito abençoado, e assim como ele foi um rei próspero e de sucesso, eu desejo que a partir de hoje, a partir do ano de 2018, você seja um homem ou uma mulher próspero e de sucesso para a glória do nome do Senhor. Se você recebe, diga amém. Diga receba em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Asa deu ouvidos à voz e ao recado de Deus. Isso está no versículo 1 e 2. Eu não vou ler mais para você, porque nós já lemos. Primeira coisa que a gente entende é que ele deu ouvidos ao que o profeta dizia. Você precisa aprender a dar ouvidos aos profetas de Deus. Ele entendeu que o profeta realmente vinha do Senhor. Isso é importante. Porque primeiro você tem que dar ouvidos. Não importa quem esteja falando, dê ouvidos. Quando você der ouvido, agora procure saber quem está falando. A pessoa que está falando é o profeta de Deus. Quem está falando tem credibilidade. Quem está falando é uma pessoa que está capacitada para falar aquilo que falou. A gente precisa colocar isso na nossa mente, irmãos. O profeta não falou, olha que interessante. O profeta não falou que iria agradar o coração do rei, mas disse o que as escrituras já diziam antes. É aí que você vai entender quem é profeta de Deus e quem não é. O profeta de Deus não é aquele que fala o que você deseja ouvir. O profeta de Deus é aquele que fala a palavra que o Senhor manda dizer. Então você precisa, em nome de Jesus, ter os ouvidos sensíveis para ouvir o que a palavra do Senhor está te dizendo. O texto diz aqui para nós: o Senhor está com vocês, se vocês estiverem com Ele. Olha que interessante. O Senhor está com vocês, se vocês estiverem com Ele. Ei, escuta, olha para mim. Deus está querendo dizer isso para você essa noite. No ano de 2018, Deus vai estar com você, diga amém. Amém. No ano de 2018, Deus vai estar do seu lado, diga amém. Agora entenda, Ele só vai estar com você se você estiver com Ele.
Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, olha, Deus vai estar com você, vai dar tudo certo. Se você não estiver com Deus, não vai dar nada certo, vai dar tudo errado para você. E eu não estou aqui lançando maldição, não estou aqui lançando profecia ruim para você, não é isso. É a palavra do Senhor. Aleluia. Que está nos mostrando essa verdade. Olha o que ele diz aqui, ele continua dizendo, se vocês o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas, se o acharem, aliás, se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Olha que coisa forte. O texto está dizendo para mim e para você aqui, a palavra do Senhor está nos dizendo que se nós procurarmos o Senhor, nós vamos encontrá-lo. Diga amém. Amém. Ele vai se deixar ser encontrado. Querido, isso é interessante. Quem aqui já foi criança? Todo mundo. Quem aqui gostava de brincar de pique-esconde? Era engraçado, né? Você ia se esconder e alguém ia lhe procurar. E é engraçado que às vezes a pessoa que ia procurar era menor do que você. Você era bem maior do que ela. E quem ia lhe procurar era bem menor do que você. Sabe o que acontecia? Tinha horas que você deixava ele te achar. Lembra disso? As pessoas que você brincava, você ia brincar com o seu irmãozinho. O seu irmãozinho menor do que você, com os seus primos menor do que você. E você ia se esconder, e você se escondia em um lugar que você sabia que a pessoa ia te achar. E ela vinha toda distraída, lhe procurando, de repente ela via você e você sabia que ela ia te encontrar, porque você ficou num lugar fácil. E aí ela olha para você e vai até você e lhe encontra. E diz, ele fala para você, achei! E você faz de conta que não sabia e diz, opa, você que achou. Meu irmão, eu quero que você pare para pensar que é assim com Deus. Deus está querendo ser achado de você. Ele está querendo ser achado por você. Ele está se escondendo em um local onde ele sabe que você está vendo ele. É como se Deus estivesse atrás dessa cortina, desse jeito. Os pés estão lá embaixo, não está coberto, você está vendo que tem alguém aqui. É como se o Senhor estivesse desse jeito, querendo que você achasse Ele. O desejo de Deus agora para o ano de 2018 é que você procure Ele e você vai encontrar. Ele vai se deixar ser achado por você. A questão é, você vai querer procurar o Senhor? Você vai querer procurar Deus? Porque Ele quer ser encontrado por você. A pergunta é se você quer achar Ele. Então, irmãos, em nome de Jesus, Ele diz também que se você o rejeitar, Ele também vai te rejeitar. Quando o rei Asa ouviu essa palavra, meu irmão, ele deu credibilidade. Sabe por quê? Porque aquele profeta não disse, olha rei, eis que diz o Senhor, você será próspero, será muito abençoado, o teu reinado vai ser um reinado de bênção, de conquistas e tudo mais. Não foi isso que ele disse. E ele entendeu. Porque ele conhecia a palavra de Deus, ele era um homem temente a Deus. E quando ele ouve a palavra de Deus, ele conhece. Quem é temente a Deus, ouve a palavra de Deus quando é lançada. Aqueles que são os homens e mulheres de Deus, aqueles que estão em constante oração, aqueles que estão buscando verdadeiramente o Senhor, aqueles que estão sensíveis a ouvir a palavra. Quando o profeta levanta e ele começa a pregar a palavra, você sabe, você tem sensibilidade para entender quando a palavra é de Deus ou quando a palavra está sendo lançada simplesmente no coração do homem. Quando a palavra está sendo lançada por emoção. Porque acontece muito isso. Tem pessoas que estão lançando palavras simplesmente por emoção, mas não é o que Deus está mandando dizer. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir aquilo que o nosso coração está desejando ouvir do que aquilo que Deus está mandando nos falar. Aleluia. Irmãos, que esse ano de 2018 seja diferente, que o meu coração e o seu coração, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir somente aquilo que Deus tem para nos falar, que a nossa vontade morra, que a nossa vontade caia por terra e que prevaleça a vontade de Deus na nossa vida no ano de 2018, e que esse ano de 2018 seja um ano de maior conquista na sua vida, seja um ano de maior conquista nessa igreja, porque nós estaremos fazendo não a vontade do homem, mas a vontade daquele que nos criou e que nos chamou. Aleluia. Aleluia. Então eu creio em nome de Jesus que nós precisamos no ano de 2018 ser sensíveis à voz do Senhor. Segunda atitude que eu vejo aqui em Asa, que eu acho muito interessante, é que ele acabou com a idolatria e fez o povo voltar a adorar ao Deus verdadeiro. Glória a Deus.
Nós temos que ter atitudes reais. Isso aqui vai muito forte para mim e para você. No versículo 3, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Tem três coisas importantes aqui. Olha só, o texto, ele diz que o povo, primeiro, não adorava o Deus verdadeiro. Eles adoravam deuses falsos. Eles estavam buscando deuses falsos. Segunda coisa é que eles não tinham um sacerdote, eles não tinham um profeta, eles não tinham alguém para ensinar a palavra para eles. Eles não tinham alguém que estava responsável de levar eles ao conhecimento real, ao Deus verdadeiro. Por isso eles continuavam adorando deuses falsos. E terceira coisa, ele diz aqui que não tinha quem ensinasse a lei. Não tinha escriba, não tinha pessoas que eram letradas na palavra para poder ensinar. Você sabe por que muitas vezes nós entramos em problemas? Porque estamos sem adorar o Deus verdadeiro, porque não temos profetas de Deus e porque não temos as leis do Senhor. Sabe o que acontece? Acontece o que está escrito no versículo 4. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel. Estavam na angústia. Quando nós não estamos seguindo ao Deus verdadeiro, na verdadeira estamos na angústia. Passamos problemas, momentos difíceis. Aleluia. Olha o que diz o versículo 5, irmãos. Acompanhe comigo aí na Bíblia. 2 Crônicas 15, 5. Acompanhe o versículo. Ele diz assim: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. O texto é muito claro, queridos. Havia um problema, havia um caos. Aquele povo estava sofrendo. Não havia paz, não havia sossego, havia problemas para os que entravam e para os que saíam. Ei, você pensa que isso é diferente dos dias de hoje? Não é, é a mesma coisa. Quando hoje nós não estamos buscando o Deus verdadeiro, quando hoje nós não temos profetas que falam a verdade do Senhor, e quando nós não estamos seguindo as leis verdadeiras de Deus, a nossa vida começa a entrar no caos. A nossa vida começa a ter problemas. O nosso ano é um ano de problema. Talvez você começou o ano de 2017, está terminando o ano de 2017 em um caos, em problemas, em dificuldades. Então você precisa entender a palavra de Deus para a tua vida, para que o ano de 2018 seja completamente diferente do que foi o ano de 2017. Agora, o texto me mostra que no meio do caos, Deus manda uma palavra de conforto. O Senhor disse para ele algo tremendo. O Senhor disse para ele: seja forte e não desanime, porque vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Glória a Deus. Aleluia. O segredo do sucesso do rei Asa está na atitude que ele tomou, descrita no verso 8. Olha o que ele diz aqui no verso 8. Olha a atitude. Como é que nós estávamos vendo aqui? Estava no caos. Era assim que diz o texto. Estava tudo no caos, não tinha sossego, não tinha paz, nem para os que entravam, nem para os que saíam. Aí ele diz assim: ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, ou seja, ele tomou força, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Irmãos, aqui nós temos algumas coisas interessantes, você não pode deixar de falar. Eu separei um texto aqui na versão, em outra versão, que diz assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa, encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado os montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Então, houve algumas coisas interessantes. Primeira coisa aqui que eu percebo nesse texto é que ele ouviu a palavra ou as palavras do profeta,
Segundo, tinha o profeta que ele estava ouvindo. Depois, ele encheu-se de coragem e ele restaurou o altar do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Deixa eu trazer agora para os nossos dias. Dentro da minha casa, dentro da sua casa, você é o rei, você é a rainha da sua casa. Amém? Amém. Dentro da sua casa você é o rei, pai, mãe, você é o rei. Os filhos ainda não são os príncipes e princesas. Mas você, que é o dono da sua casa, você que é casado, tem a sua esposa e a esposa tem o seu marido, vocês são o rei e a rainha dentro da sua casa. Amém? Amém. Sabe o que acontece? Deus está mandando te dizer hoje que está na hora de você começar a limpar os postes ídolos da tua casa. Aleluia, glória. Existem postes ídolos dentro da tua casa. No ano de 2017, infelizmente, ainda reinaram postes ídolos na sua casa. E o Senhor está te dizendo essa noite, Ele está te dando uma palavra de vitória, Ele está te dando uma palavra de conserto, para que agora, no ano de 2018, você derrube tudo quanto é idolatria na tua casa. Para que você derrube tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus dentro da tua casa. O que é que está na tua casa que está atrapalhando a tua comunhão com Deus? O que é que está na tua casa que está atrapalhando Deus agir e derramar as bênçãos dele na tua casa? Houve uma palavra para o rei Asa e ele tomou posse daquela palavra, ele ouviu a palavra, ele ouviu o profeta e a Bíblia diz que ele tomou ânimo. E quando ele tomou ânimo, ele partiu para a luta. Ele criou coragem. Irmãos e irmãs, está na hora de você criar coragem. Eu vou dar um exemplo para você começar a entender o que eu estou falando. Muitas vezes você está na sua casa, você está ali, você é pai, você é mãe, às vezes você é avô, você é avó, e você está lá na sua casa, e de repente tem neto, tem filho, tem sobrinho, tem alguém na sua casa que chega e começa a trazer cerveja, trazer bebida para dentro da sua geladeira. E você aceita. Você deixa que essas coisas aconteçam dentro da sua casa. Você permite que os seus filhos ou que outras pessoas estejam tendo um namoro avançado, relações antes do casamento dentro da sua casa. Você está permitindo que certas coisas estejam acontecendo debaixo dos teus olhos e você não está fazendo nada. Você está parado, deixando com que as coisas aconteçam. A idolatria, a pornografia, as coisas erradas estão entrando dentro da tua casa. E você como rei e como rainha não muda, não faz nada. Você veio aqui essa noite para ouvir essa palavra, para você ser abençoado no ano de 2018. Mas para isso, você tem que derrubar tudo aquilo que está atrapalhando Deus ser Deus dentro da sua casa. O único que pode ser adorado, o único que pode ser exaltado dentro da sua casa é o Senhor Jesus. É Ele que tem que prevalecer, é a palavra dele que tem que prevalecer dentro da tua casa. Então, irmãos, em nome de Jesus, se existe algo dentro da sua casa, dentro da sua família, que está acontecendo que não é do agrado do Senhor, está na hora de você criar coragem. Toma ânimo, meu irmão, toma ânimo, minha irmã, crie coragem e seja abençoado como o Senhor disse aqui que seria. No meio do caos, Deus mandou uma palavra de conforto. Sejam fortes e não desanimem, porque vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Deus está dizendo para você que se você derrubar toda a idolatria, se você derrubar toda a pornografia, se você derrubar tudo aquilo que está de errado dentro da sua casa, o Senhor está dizendo que você vai ser abençoado. Aleluia. Que você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Às vezes, sabe o que está reinando dentro da sua casa? A miséria. Às vezes a miséria está reinando dentro da tua casa. Entra mês e sai mês, você está o tempo inteiro endividado. Entra mês e sai mês, você não sabe como é que você vai pagar suas dívidas. Entra mês e sai mês e você não consegue ver nada na sua despensa. Entra mês e sai mês e você está a vida inteira preocupado como é que você vai pagar sua conta de água, sua conta de luz, seu bujão, ou isso ou aquilo outro, e por aí vai. E você está naquela preocupação e não sabe o que vai fazer. Todo mês é isso. Você tem que descobrir um santo, como diz o ditado, para poder cobrir outro. Ou cobre um santo e descobre outro. Não tem jeito. Aleluia. E aí você pergunta, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor não me abençoa? A Bíblia diz claramente para nós. Deus ele vai nos abençoar. Deus vai fazer com que a gente encontre Ele, seja buscar.
Irmãos, aquele povo estava aqui no período onde eles não tinham palavra, onde eles não tinham profeta e onde eles não tinham lei. Eu quero dizer em nome de Jesus, hoje você tem palavra, a palavra do Senhor está aqui. Você tem profeta, Ele está falando com você. E você tem a lei do Senhor que está sendo ensinada. Se você cumprir isso, se você colocar em prática o que está sendo ensinado aqui, não tem como Deus não te abençoar nesse ano. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, porque se não for verdade, não faz sentido a gente estar servindo esse Deus. Como é que a gente está pregando uma coisa que não acontece? Ele diz que se a gente fizer desse jeito, vai acontecer. Então eu faço e não acontece, alguma coisa está errada. E a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus não se faz mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, se Ele disse, se Ele falou, se Ele declarou, meu irmão, vai acontecer em nome de Jesus. Terceira coisa que me faz entender aqui o sucesso do rei Asa é que ele fez uma oferta e uma aliança com o Senhor. Irmãos, leia comigo o versículo 11. Olha que coisa linda. Naquele dia, ofertaram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Oh, desculpe, 600, eu falei 700. Né? Aqui tem 700 na minha. Aqui tem 700, aqui foi maior, velho. 700 bois e 7.000 ovelhas. Aleluia. Amém? Então, irmãos, eu pesquisei em outras versões também. E nas duas versões que eu procurei, e em alguns versículos que eu procurei também na internet, todas elas falavam 700. Por isso que eu coloquei aqui 700. Talvez é tradução, isso acontece. Mas não importa, mesmo que seja 600, né? Imagine você ofertar ao Senhor 600 bois ou 700 bois. Se você ofertar ao Senhor 7.000 ovelhas, irmãos, é muita coisa. Tudo isso foi ofertado ao Senhor. Por quê? Porque eles entenderam que quando se entrega para o Senhor, Ele prospera e abençoa. Quando a gente fala na igreja de ofertar, de dizimar, de entregar as nossas ofertas ao Senhor, mas muita gente não gosta de ouvir. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, existe mais versículo na Bíblia falando de dinheiro, falando de oferta, do que de salvação. Você sabia disso? Existe muito mais, 3 vezes mais, versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, prosperidade, né? De uma maneira tanto física quanto espiritual. Porque quando nós entendemos que entregamos aquilo que é físico nosso para Deus, Ele nos abençoa tanto no físico quanto no espiritual. Essa é a realidade. Muita gente não gosta de ouvir quando o pastor vai falar em dinheiro, quando o pastor vai falar em oferta, em dízimo, essas coisas. Muita gente não gosta de ouvir. Tem gente que para de ir para a igreja porque o pastor começou a falar sobre essas coisas. Mas todos aqueles que dão ouvido a essas coisas, todos aqueles que entendem, que colocam em prática, elas prosperam. É bíblico, meu irmão. Está na palavra. Aleluia. Então, esses homens entenderam. Você lembra lá de Abraão, quando ele encontrou Melquisedeque? Ele entregou o dízimo para Melquisedeque. Naquela época não tinha lei não, viu? A lei só foi surgir muitos anos, séculos depois, quase 1000 anos depois, com Moisés. Quase 1000 anos depois. E praticamente 1000 anos antes, Abraão foi e deu dízimo ao Senhor. Ele deu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, depois eu vou trazer uma mensagem falando sobre isso, que é tremenda. Eu não vou entrar nisso agora porque não temos tempo. Mas Melquisedeque é uma representação de Jesus Cristo. E é Ele quem abençoa. É Ele quem libera a bênção para Abraão. E a partir dali, daquele momento, ele se torna rico. Porque Deus abençoou ele. Vitorioso. Então, a palavra do Senhor nos mostra isso. Irmão, se você quer ser próspero no próximo ano financeiramente, você tem que honrar a Deus com as suas finanças. Você tem que entender que o que é seu não é seu, é do Senhor. E olha que Deus, Ele deixa na palavra dele simplesmente para a gente ofertar 10%. Entregue 10%. Mas às vezes a gente questiona essas coisas. Eu lhe digo uma coisa.
Eu particularmente entendo que 100% do que eu tenho é do Senhor, não é só 10 não. 100% do que eu tenho é de Deus. Glória a Deus. Eu não faço distinção do que é meu e do que é de Deus. O Senhor me deu esse carro, mas esse carro não serve só para mim, para minha família. Esse carro serve à igreja. Esse carro serve para quem estiver precisando de ajuda, ele está sempre disponível. Os irmãos sabem disso. A hora que for, eu não meço hora nenhuma, pode ser de madrugada. Se alguém ligar para mim precisando de ajuda, meu irmão, eu vou lá me levantar e eu vou na casa da pessoa e eu ajudo. Eu vou lá, se precisar ir para o hospital, eu vou levar para o hospital, porque comigo não tem esse negócio não. Porque eu entendo que se Deus me deu, não foi para mim, foi para dividir com os meus irmãos. É assim. Glória a Deus. Quem me conhece sabe que isso é verdade, sabe que eu não estou mentindo. A minha família sabe disso. Eu não meço consequências para poder, quando alguém precisar. Quando eu faço uma compra, quando eu entrego meus dízimos, eu entrego minha oferta na igreja, mas quando eu estou em casa, que eu faço as compras e que alguém precisa, eu não meço consequências para poder tirar e entregar para a pessoa também. Eu não tenho problema com isso. Quem me conhece, a mim e minha esposa, sabe disso. Nós não fazemos questão de estar abençoando as pessoas com aquilo que nós temos. A gente só não abençoa mais porque não tem. Porque se tivesse, abençoava. Aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que quanto mais eu tenho um coração aberto para dar para Deus, mais Ele vai me prosperar. Mais Ele vai me entregar, porque aquele que tem um coração generoso, Deus enriquece. Aquele que tem coração generoso, Deus enriquece. Pastor, o senhor está inventando história. Bom, isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9. Se você está achando que eu estou mentindo, então leia lá. Amém? Amém. Eu vou ler para você. Para você não dizer que eu estou mentindo. Abra aí. 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 10, ele diz assim, olha. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente? É Deus. Quem é que semeia? Ou eu ou você. Aquele a quem Deus deu a semente. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual fez que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Está escrito na palavra, meu irmão. Não sou eu que estou inventando, não. Deus está dizendo claramente, se você é uma pessoa generosa, se você tem um coração voltado para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, Deus ele vai lhe dar condições